A graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, meu irmão e minha irmã. Sejam bem-vindos a mais um devocional no Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Marcos. E hoje no capítulo 14, do versículo 53 a 65, que diz assim a palavra do Senhor. Levaram Jesus ao sumo sacerdote, então se reuniram ali todos os chefes dos sacerdotes, os líderes religiosos e os mestres da lei. Pedro seguiu de longe até o pátio do sumo sacerdote. Sentando-se ali com os guardas, esquentava-se junto ao fogo. Os chefes dos sacerdotes e todo o sinédrio estavam procurando depoimentos contra Jesus, para que pudessem condená-lo à morte, mas não encontravam nenhum. Muitos testemunharam falsamente contra ele, mas as declarações deles não eram coerentes. Então se levantaram alguns e declararam falsamente contra ele. Nós o ouvimos dizer: destruirei este templo feito por mãos humanas, e em 3 dias construirei outro, não feito por mãos de homens. Mas nem mesmo assim o depoimento deles era coerente. Depois o sumo sacerdote levantou-se diante deles e perguntou a Jesus: você não vai responder à acusação que estes te fazem? Mas Jesus permaneceu em silêncio e nada respondeu. Outra vez o sumo sacerdote lhe perguntou: você é o Cristo, filho do Deus bendito? Sou, disse Jesus. E vereis o Filho do Homem assentado à direita do Poderoso, vindo com as nuvens do céu. O sumo sacerdote, rasgando as próprias vestes, perguntou: por que precisamos de mais testemunhas? Vocês ouviram a blasfêmia. O que acham? Todos julgaram digno de morte. Então alguns começaram a cuspir nele, vendaram-lhe os olhos e, dando-lhe murros, diziam: profetizem. E os guardas os levaram dando tapas. Meus irmãos e minhas irmãs, nós podemos ver que todo este processo que levou à prisão de Jesus lá no jardim do Getsemane, bem como todo o seu julgamento, tinham muitos erros gritantes. As autoridades judaicas tropeçaram nas suas próprias leis, na Mishnah, porque mesmo antes de interrogar a Jesus, eles já haviam considerado culpado e só queriam mesmo matá-lo. Eles estavam esperando só o momento certo para efetivar a sua morte. Como já vimos no vídeo 42, o plano deles era que isso fosse depois da Páscoa, para evitar ali uma revolta popular. Mas a traição de Judas, que nós vimos no último vídeo, antecipou isso. Assim, todo esse suposto processo jurídico era só mesmo uma simulação para dar uma falsa aparência de legalidade a um crime já predeterminado. Levaram Jesus de um lugar para o outro, só para ganhar tempo e tentarem arrumar algumas testemunhas falsas, e assim pudessem reunir na madrugada ilegalmente para julgar Jesus. Acontece que membros desse sinédrio não buscavam a verdade, e sim, cegamente buscavam evidências contra Jesus. Eles estavam motivados pela inveja, pela ira, pela mentira, pelo engano e por violência. Vejam só, pelas leis que eles mesmos criaram, um prisioneiro não poderia ser interrogado de madrugada. E ninguém podia ser condenado à morte se não houvesse pelo menos 2 testemunhas que concordassem perfeitamente em seus depoimentos. Só que eles contrataram testemunhas falsas que se desqualificaram porque suas histórias não batiam uma com a outra, não concordavam entre si. Imagina quão trágico é líderes religiosos que estavam encorajando as pessoas a mentirem, e ainda mais durante uma sessão tão importante quanto esta. Todos os testemunhos contra Jesus não eram válidos. Os acusadores torceram as palavras de Jesus, acrescentando palavras que ele não tinha dito, especialmente referente à destruição do Templo de Jerusalém. Então o certo mesmo é que Jesus deveria ter sido liberto. E outro erro grotesco aqui é que um anúncio de uma pena de morte não poderia ser dado no mesmo dia de um processo judicial. Nenhuma condenação poderia ser executada no mesmo dia. Mas eles sentenciaram Jesus à morte durante a madrugada, para que logo cedo, na sexta-feira da paixão, Jesus fosse levado a Pôncio Pilatos, governador romano, para que a pena fosse cumprida no mesmo dia, antes de entardecer e antes que começasse a Páscoa. Diante dessas falsas acusações, primeiro, Jesus simplesmente ficou em silêncio,
e não se defendeu. Assim ele estava cumprindo o plano eterno já determinado e que havia sido profetizado por Isaías no capítulo 53, no versículo 7, que diz que ele foi oprimido e afligido, contudo não abriu a boca. Como cordeiro ele foi levado ao matadouro e como uma ovelha diante dos seus tosqueadores ficou calada, não abriu a boca. Então o complô dos judeus não estava funcionando, estava fracassando, mas Caifás já havia determinado em seu coração que Jesus seria morto. Então de lado ele vai deixar a sua diplomacia e sob juramento ele vai fazer uma pergunta decisiva a Jesus. És tu o Cristo, o Filho do Deus bendito ou não? Então neste momento Jesus proclama a sua natureza messiânica e vai dizer, eu sou, e vereis o Filho do Homem assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso e vindo com as nuvens do céu. Essa resposta tão elevada que Jesus deu a Caifás foi a primeira declaração pública que ele dá sobre o seu poder e sobre sua majestade, como sendo o próprio Filho de Deus, o próprio Deus. E essa resposta, consequentemente, o levou à morte, porque para os líderes religiosos, essa declaração era uma blasfêmia, era uma calúnia contra Deus. Assim, o Sinédrio forçou evidências que estavam buscando para condenarem à morte, porque na lei deles, a blasfêmia era punida com a morte. Mas Jesus não titubeou, pelo contrário, ele ainda acrescentou mais uma profecia sobre a sua segunda vinda em glória. Com essa resposta, Jesus demonstrou a sua confiança em Deus. Assim, a condenação de Jesus por blasfêmia foi ridicularmente ilegal, pois não deram a Jesus uma oportunidade de defesa, pois já haviam fechado seus olhos contra a luz que resplandece de Cristo, pois já tinham fechado seus ouvidos contra as verdades proclamadas da boca do nosso Senhor. Então, imediatamente, depois de o condenarem, eles começam a manifestar a sua ira contra Jesus. Foi uma cena também semelhante a Isaías 50, no versículo 6. Eles zombaram de Jesus, cuspiram em Jesus, o espancaram, deram socos e tapas no rosto do nosso Senhor, iniciando assim o cumprimento dos terríveis desprezos e dos sofrimentos que ele havia de sofrer. Assim, concluindo, meus amados, o julgamento de Jesus, ele foi ao mesmo tempo o mais importante de toda a história humana, como também foi o mais injusto de todos. Foi corrompido de mentiras desde o começo, e mesmo assim Jesus permaneceu em silêncio para que o seu sangue viesse falar conosco. Porque Cristo foi condenado e ele pagou a nossa dívida, morrendo em nosso lugar, por isso nós fomos absolvidos. Por isso agora, nós que cremos e confessamos ao Senhor Jesus como o único e suficiente Senhor e Salvador de nossas vidas, agora nós não somos mais passíveis de condenação eterna. A ira de Deus não virá sobre nós, porque Jesus é o nosso Rei vitorioso, Ele é o nosso juiz final. Por causa de Cristo, você tem vida, e você tem vida em abundância, e essa vida é curta, meus amados. Então não desperdice a sua vida, viva para Jesus, viva para a glória de Deus. Que esta mensagem de hoje nos motive a vivermos em santidade todos os dias que Deus ainda nos der. Mas comece agora, neste instante, onde você está e da forma que você se encontrar. Em Cristo Jesus, nós somos mais que vencedores. E por causa do seu grande amor e por causa deste sacrifício, nem a morte, nem os anjos, nem demônios, nem qualquer outra coisa pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor e o nosso Salvador. E que Deus te abençoe e te ajude a compreender essas verdades que você está ouvindo aqui hoje. E que este amor e esse sacrifício de Jesus te incentive a viver uma vida inteiramente para Deus, em nome de Jesus. Amém.